E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da IFX Trade. E aqui nesse vídeo aqui agora eu quero apresentar para vocês de forma um pouco mais assim detalhada os nossos dois robôs carro-chefe, que seria Sets Pro e o robô Scalp, ok? O que vocês precisam entender? Eu quero mostrar para vocês a forma como esse robô funciona. Não vou entrar em detalhes dos parâmetros, porque nós temos outro vídeo aqui no nosso canal falando sobre os parâmetros. E o robô Scalp nós temos também mais detalhes num link que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então o primeiro passo que eu quero mostrar para vocês e deixar assim, de forma mais clara, para vocês entenderem como que funciona, por exemplo, o robô Sets Pro, tá? Para quem está chegando agora e ainda não conhece nossas ferramentas são parametrizáveis. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você que você pode gerar suas estratégias aqui, claro, seguindo o que o robô te oferece de parâmetros, para que você possa lucrar tanto de forma conservadora, moderada ou agressiva em qualquer time frame ou corretora que você queira utilizar. Então, assim, o nosso robô não é amarrado a uma certa corretora ou a um certo ativo. Este é um robô que pode ser parametrizável para qualquer ativo e qualquer corretora que você quiser. Mas para isso é importante você seguir os passos de instalação corretamente e assistir os vídeos que estão aqui no nosso canal do YouTube para que você possa aprender da melhor forma possível a otimizar. Então, por exemplo, aqui, já estamos aqui com o nosso Sets Pro, por exemplo. A configuração padrão desse robô, quando você baixa ele vem no modo padrão. O nosso conselho, tá, para as nossas ferramentas é o seguinte: você não deve simplesmente baixar a ferramenta e arrastar para o gráfico. O objetivo não é esse. Não é esse. Uma vez que você simplesmente arrasta o robô para o gráfico, você está colocando ele para funcionar no modo padrão. Então significa que você não testou ele em nenhum ativo, você não rodou um backtest para validar, você não fez nada. Então você não fez uma simulação para ver como que aquele setup comporta naquele ativo. Então o objetivo aqui agora é mostrar para você alguns detalhes importantes de funcionamento, tá? Por exemplo, nosso robô Sets Pro e o robô Scalp, eles não vão colocar stop loss e nem take profit na operação. Isso no Forex é algo que não se usa. Eu sei que tem gente que quer defender a ideia de usar stop loss ali na operação, mas se você olhar isso a fundo não vai funcionar, tá? Por quê? Porque não existe nenhuma estratégia 100% validada que você consegue rodar um determinado backtest em ambiente real que vai te dar resultados positivos e que quando você colocar num gráfico real ele vai representar exatamente, ele vai reproduzir exatamente aquilo. Não vai. Normalmente as pessoas colocam o stop loss e take profit porque querem colocar aquela chamada segurança na operação que ele está em uso, sendo que na verdade você pode negociar Forex de forma muito diferente. No caso do Sets Pro você pode negociar Forex, índices, você pode negociar o que você quiser. Tá? Já o robô Scalp, que é para MetaTrader 4, você só negocia no mercado Forex, tá? Das corretoras estrangeiras. Então, por exemplo, o robô Sets Pro, por exemplo, que você está chegando aqui agora, e você fala, como que esse robô trabalha? Então, o foco desse robô hoje é trabalhar preço médio. Quando se trabalha preço médio, ele vai fazer martingale? Depende da sua configuração. O que é o martingale? Martingale ele é quando você dobra a operação. Seria o quê? Eu vou fazer para você aqui um exemplo básico aqui da operação do Sets Pro do modo original. Aqui está a configuração original do Sets Pro quando você baixa ele. Então se você simplesmente pegou ele, instalou ele e vem rodar um backtest do modo padrão, tá? Do jeito que ele vem, sem mudar nada, eu vou rodar um backtest simples aqui para você ver. Então eu vou colocar aqui $1.000, por exemplo, e vou deixar rodar aqui para você ver. Então eu quero mostrar para você que no modo original dele, ele não faz martingale, tá? Então aqui, no caso aqui, ele está usando o modo padrão. O que seria o modo padrão do Sets Pro? E do também robô Scalp. O robô Scalp também é igual. Modo padrão e modo padrão são idênticos. O modo padrão ele abre duas operações. Então quando ele abre duas operações, seria uma de compra e uma de venda. Veja que as operações não têm stop loss e nem take profit. Por quê? Porque o take profit ele é configurado aqui, ó. Você rola para baixo os parâmetros do Sets Pro e você vai chegar aqui, ó. Aqui começa, ó.
definir quantidade de pontos para Profit Stop Loss. Então aqui tem Profit, tá vendo? Ele usa 300 pontos de Profit. Ele tem alguns parâmetros referentes a rebaixamento. Quando o rebaixamento aumenta, ele diminui o Profit, ou pode aumentar, depende da sua configuração. Então ele tem um bloco aqui que é referente a isso. Aí eu posso chegar e falar assim, mas eu queria colocar um Stop Loss na operação. Eu posso? Pode, mas vai funcionar? Difícil funcionar com a estratégia, a não ser que você tenha uma estratégia já definida, que talvez possa sim funcionar, que seria isso aqui, ó. Stop Loss direto na ordem. Se tiver sim, você tem que pôr a quantidade de pontos aqui. Nós não usamos, nós criamos esse parâmetro aqui só porque alguns clientes pediram e são pessoas mais profissionais. Então, por exemplo, eles conseguem colocar o robô para trabalhar numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, aí ele coloca um stop loss que ele determina. Mas por padrão ele vem sem stop loss, porque na verdade, quando se trabalha com preço médio, o nosso objetivo é começar com um lote pequeno, tá? Então vamos aqui para você ver aqui, ó. Observa que ele abriu o lote de 0,02. Então aqui é uma conta pequena, é uma conta de $1.000 que ele abriu o lote de 0,02. Muitos clientes, de vez de começar em uma conta standard, eles optam em começar em uma conta Cents. Por quê? Ele poderia ter um saldo aqui. Se você pega $1.000 e deposita numa conta Cents, esse saldo do MetaTrader vira $100.000. E com $100.000 ele abriria também um lote de 0,02. Então, praticamente você aumenta a sua margem sem necessidade de ter muito dinheiro na conta. Então, por isso que as pessoas às vezes optam em usar a conta Cents. Eu sei que muitas pessoas às vezes chegam até a nossa empresa sem conhecer o que é a conta Cents. Mas a conta Cents ela veio para te ajudar. No início, tá? No início, tinha uma ou duas corretoras que ofereciam conta Cents. Hoje não. Hoje inúmeras corretoras optaram em ter conta Cents porque eles enxergaram que para a pessoa que tem pouco capital, o objetivo é a conta Cents. Então, se você olhar aqui, eu estou fazendo um teste básico no modo padrão, numa conta de $1.000. Mas você poderia fazer testes em contas com saldo maior, mesmo sendo Cents. Então vamos ver aqui, por exemplo, que é o nosso foco, é mostrar como o Cets Pro funciona. Então o Cets Pro funciona fazendo preço médio. Então eu venho aqui, aumenta a velocidade. Veja, ele fechou uma das operações no modo padrão e daqui a pouco ele vai abrir uma segunda operação de compra. Veja que ele ficou com uma operação de compra aqui, que está com saldo negativo. Se você é uma pessoa que quer ficar usando stop loss, a sua taxa de stop loss vai ser alta. É raro você... Cara, vai ser raro. Eu até acredito que você não vai achar uma estratégia que você fala, eu uso stop loss no Forex, eu uso e eu tenho uma taxa de acerto de 60%, 70%, 80%. Dificilmente vai acontecer isso, porque o Forex, a movimentação dele, a volatilidade dele é muito forte. Então, provavelmente você vai topar o seu stop antes de topar no seu take profit, independente da quantidade de pontos. Mesmo que você aumente a quantidade de pontos e diminua a quantidade de profit, o seu profit não vai ser suficiente para resolver o seu stop quando acontecer. Então, a estratégia perfeita é preço médio. Essa é a verdade, preço médio. Agora, existem algumas coisas que é importante você saber. O nosso robô ele possui limite de capital. Você pode rodar ele em qualquer conta que você quiser. Você pode rodar ele em conta Cents, conta micro, conta standard. O que você precisa entender é que às vezes você precisa colocar o seu dinheiro na conta certa. Se você não tem muita bagagem ainda e fala assim, eu quero colocar numa conta standard de $1.000. Cara, a sua decisão está sendo tomada de forma equivocada. Porque você poderia ter a mesma proporção de lucro usando conta Cents. E qual é o grande diferencial de conta Cents comparado a contas standard? É que em uma conta Cents você poderia ter muito mais robô rodando com o mesmo saldo, sendo que uma conta de $1.000 dificilmente você colocaria mais de um ou dois setups rodando. Então aqui, se você voltar aqui e olhar lá, ele está fazendo preço médio, ele vai abrir, olha lá. Ele abriu duas ordens, então ele tem uma ordem de 0,2 e tem outra ordem de 0,2. Por quê? Porque ele não está fazendo martingale nesse momento. Ele está fazendo o quê? Vamos aqui para você entender. Essa segunda ordem é aberta com base nisso aqui, pessoal. Entenda, ó. Entenda aqui, ó, para você ver, ó. Nós temos um módulo aqui que é referente a ordens de retração, aqui, ó. Preço médio.
Habilitar ordem preço médio? Sim, está habilitado. É multiplicação? Sim, mas olha o fator de multiplicação, é 1.1. Então, na primeira etapa, ele está usando 1.1. Na segunda etapa, ele está usando 1.2. Na terceira etapa, ele está usando 1.3. Na quarta etapa, ele está usando 1.4. Na quinta etapa, ele está usando 1.5. Então, ele não está fazendo martingale. Se você quiser ver o conceito de martingale, digita no Google o termo martingale e peça a definição para você ver. Martingale é quando você dobra valores. O termo martingale foi criado e usado muito em cassinos no passado. Tanto que hoje é muito difícil você chegar num cassino qualquer aí e querer aplicar o martingale. Porque eles vão ver que você está tentando fazer martingale e eles vão te banir da mesa. Não vai deixar você operar ali e nem apostar. Diferente no Forex, que você pode usar o que você quiser. Você pode usar um fator de multiplicação de 1.1, 1.5, 2.0, que já seria o martingale, 2.5, que já seria muito além do martingale, né? Você pode. Eu estou falando esses detalhes para vocês aqui porque tem muita gente que quer baixar o nosso robô para usar em mesas proprietárias. E às vezes os caras vêm totalmente desinformados querendo usar o nosso robô com setup padrão na mesa proprietária. Não vai funcionar. Porque se você está baixando para a mesa proprietária, eu garanto para você que tem milhares de pessoas baixando o nosso robô também diariamente para testar em mesa proprietária. Então não vai adiantar. Se você olhar os termos das mesas proprietárias, lá está bem claro que se você estiver usando uma estratégia igual a de outro trader, você não tem direito a saque. Então o que eu quero mostrar para você aqui, usuário ou não de mesa proprietária, é que o robô tem que ser parametrizado. Só que ele não usa nem stop loss e nem take profit nas operações. Você precisa definir isso fazendo a otimização. Isso é válido tanto para o Sets Pro quanto para o nosso robô Scalp. Se você pegar o robô Scalp aqui também, ele é a mesma coisa. Tá? Ele é a mesma coisa. Ele é um robô que deve ser parametrizável. Tanto que aqui tem alguns modos de negociação que você pode ver. Você pode entrar aí, ó, clicar no modo de negociação que você vai ver que tem vários. Cruzamento de média, padrões harmônicos, tem inúmeros. Então, para que você tenha ótimos desempenhos, você precisa otimizar. E como que você, por exemplo, no Robô Scalp, aprende a otimizar? No Robô Scalp, basta você acessar o nosso site aqui, ó. Você vem no nosso site da AFX Trade, você vem aqui, ó, cursos, aqui, ó, curso Robô Scalp, que é um curso excelente, fala de vários parâmetros, e também tem o que? Curso de otimização do Robô Scalp. Então o Robô Scalp, por ser um robô mais antigo, ele tem inúmeras aulas falando e mostrando. Então a minha recomendação é que você venha aqui para o Robô Scalp. Os passos do Robô Scalp de instalação você vai seguir. Mas quando você falar assim, eu quero aprender a otimizar o Robô Scalp, você deve vir para essas duas aulas aqui, onde você vai conhecer os parâmetros e vai conhecer a parte de otimização. E o Sets Pro eu recomendo que você vá no nosso canal do YouTube, tá? Você vem aqui no nosso canal do YouTube e você vai ter aqui uma playlist do Robô Sets Pro 2024. Quando você entra nessa playlist, você tem vários vídeos, mas vários vídeos mesmo, mostrando como que você pode estar utilizando esse robô. Então é importante você dar uma olhada nesses vídeos, tá vendo? Ó, tem inúmeros vídeos aqui que são importantes para que você possa fazer o uso da melhor forma possível, tá? Então isso é importante. Então, quando você chega até nossa ferramenta, é importante você se informar sobre o que ela é capaz de fazer. E nesse caso aqui, ó, o Robô Sets Pro, ele é um robô que trabalha com preço médio, tá? Do modo padrão dele, ele vai abrindo operações sempre com aquela distância pré-definida. Não é o ideal de você usar, porque ele não foi feito para você simplesmente arrastar para o gráfico. Ele foi feito para que você faça a sua otimização e utilize ele da melhor forma possível. Tá? E se você ver aqui, ele está trabalhando. Veja, ele está com saldo negativo de $30, que seria 3%. Né? Então você tem uma conta de $1.000 aqui. Você está 3% negativo. Se você é um cara que fica colocando stop em 3%, você já teria tomado stop. Sendo que a operação poderia ser resolvida logo na sequência, entendeu? Então é isso que eu quero mostrar para você. No Forex você vai conseguir muito mais resultado usando preço médio.
Tá? Isso é fato. Não adianta você ficar insistindo ou indo pela cabeça de quem fala que tem que pôr stop loss. Se você ficar colocando stop loss, provavelmente você vai levar mais stop do que lucro. Tá bom? Então isso aqui é um exemplo. Agora vamos aqui para você ver o seguinte. Deixa eu parar esse teste. Se você pegar, por exemplo, o Sets Pro. Tá aqui o Sets Pro. Então você pega aqui, né? Você está aqui rodando um backtest e você fala, Flávio, então como é que eu limito uma perda máxima? Eu quero começar, por exemplo, com $1.000, mas a minha perda máxima vai ser $200. Então você vem aqui, ó, rola para baixo aqui, tá? E vem em limite de capital, tá aqui, ó, cadê? Para você ver aqui, por exemplo, tá? Aqui, ó, vamos rolar aqui que agora vai aparecer aqui, ó, limite de capital. O que esse limite de capital faz? Esse parâmetro aqui referente a limite de capital, por exemplo, tá? Esse limite de capital aqui, uma vez que ele está ativo, vamos supor que você tem uma conta de $1.000. Aí você tem as opções, eu quero ativar o limite? Quero ativar o limite. Você quer definir o seu limite em percentual ou valor? Eu prefiro o valor. Então, se você quer definir em valor, você tem aqui, ó, limite de capital. Limite de capital em percentual, você muda para falso. Por quê? Porque você quer determinar um valor. Então você vem aqui e coloca, eu quero pôr $200. Mas eu também não quero somar meu lucro no meu limite. Então se você não quer somar o lucro que você está tendo no limite, deixa do jeito que está aqui. Se você quiser somar o lucro que você está tendo com a estratégia no seu limite, você tem esse parâmetro aqui, ó. Somar lucro de capital, aí você deve ativar. Aí você fala quantos por cento do lucro você quer somar no seu limite de capital. Então essa configuração que você está fazendo aqui, automaticamente ela vai limitar a sua perda. E esse é o nosso stop principal para quem deseja colocar stop em preço médio. Então a nossa forma de trabalho com o robô Scalp e robô Sets Pro é dessa forma. É trabalhando preço médio. Não colocamos stop loss nem take profit na operação, porque eu não quero que a corretora veja o meu stop nem meu take profit. E faça as configurações aqui. Agora, o principal que você deve se atentar é a otimização. A otimização deve ser feita. Tá? A otimização ela deve ser feita com muito cuidado e muita atenção. Por isso que nós temos os passos de instalação para você fazer o teste. Então, você pode testar tanto a ferramenta Sets Pro quanto a ferramenta do Scalp e fazer os passos de otimização. É ali que você vai conseguir ótimos resultados, tá bom? Então fica essa dica para você aí, para você que está chegando agora aí, você entender. Lembrando que o nosso Sets Pro, os modos de negociação dele, são esses aqui, ó, tá? Você tem esses modos de negociação, inclusive a FIMAT. Já o robô Scalp que ainda não tem FIMAT, mas o Sets Pro tem. Ok? Então você tem configuração de FIMAT, média móvel simples, cruzamento de duas médias, bandas de Bollinger, entendeu? Você tem vários modos de negociação. E quando ativar esses modos de negociação, você precisa rolar aqui para baixo para fazer as configurações desse modo de negociação. Tá? Aqui, ó, você rola para baixo aqui até chegar. Chegou aqui, ó. O primeiro modo de negociação é a FIMAT. Tá vendo? Você tem ele aqui, a FIMAT. Depois você tem o SAM, Parabolic, cruzamento de duas médias, tá vendo? Então todos os parâmetros que o certo é que você quando fizer a escolha de um modo de negociação, você deve otimizar. Por exemplo, eu quero usar cruzamento de duas médias, então você deve otimizar essa parte aqui, tá? Você deve otimizar. Eu não vou entrar em detalhes de otimização aqui, mas nos próximos vídeos vamos falar bastante sobre otimização, vamos mostrar algumas otimizações e vamos disponibilizar alguns setups para vocês. Tá bom? Então fica essa dica aí, pessoal, para você conhecer o nosso robô, tá? Então esse é o nosso modo operante do robô, isso é importante você entender, para que você não ache que o nosso robô é algo que já está aí no mercado. Por exemplo, eu quero um robô que tem stop loss e take profit. Não, se você quer isso, não é para você. Mas se você quiser conhecer uma ferramenta que funciona e gera lucro para você, essa é a ferramenta certa. Tanto o robô Sets Pro 2024 como a nova versão do Scalp V2, que em breve teremos o Scalp 2025 também para você aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.